Olá, eu sou a Paula, gerente da Agus, tudo bom? Hoje a gente vai estar apresentando para vocês o SST, que é sobre a segurança e saúde do trabalho, uma nova exigência do governo que infelizmente as empresas serão obrigadas a cumprir. Então, a melhor pessoa para estar informando hoje vocês é o Augusto, nosso contador da folha de pagamento. Vou estar passando para ele vai estar explicando melhor como funciona e como vocês vão proceder a partir de agora. Caro cliente, meu nome é Augusto, sou responsável pela folha de pagamento da Agus e vamos estar hoje falando sobre o SST, como já dito pela Paula. É uma nova obrigação do governo, onde vai causar ou pode causar alguns probleminhas para a empresa. Então estaremos norteando todos para que tomem as melhores decisões possíveis. Então, cliente, a partir de 1º de janeiro de 2022, o governo ele se colocou como de forma obrigatória as informações do SST, que é a Saúde e Segurança no Trabalho. Nós vamos estar abordando os 3 pontos com vocês, explicando cada ponto. O primeiro, que seria a CAT, o segundo, que seria o monitoramento de saúde do trabalhador, e o terceiro, que é as condições ambientais do trabalho. Caro cliente, a CAT ela deve ser informada em até 24 horas. Qualquer acidente que venha acontecer com o seu trabalhador, ele deve ser informado em um dia. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é sem o afastamento. O funcionário foi ali no cantinho, bateu o dedinho na mesa e teve que ir ao médico no mesmo dia, mas no dia posterior já retornou ao trabalho. Mesmo que não haja afastamento desse trabalhador, deve ser comunicado o acidente de trabalho. Na outra opção, havendo afastamento, o empregado, ao invés de bater o dedinho, bateu a cabeça. Então precisou se afastar 1 dia, 2 dias, 3 dias e dessa forma precisará ser informado sim o comunicado do acidente de trabalho desse trabalhador. E na CAT precisa informar inúmeras questões, como o horário, onde e como aconteceu esse acidente de trabalho. E o mais importante, o atestado médico. Então, pedimos que, quando houver qualquer acidente de trabalho, que nos seja passado de forma imediata o atestado e essas informações. Segundo ponto, monitoramento de saúde do trabalhador. É o que a gente já falou algumas vezes. É o famoso ASO, aquele atestado de admissão, atestado ocupacional. O que eu vou colocar de mais importante? A gente sempre falou que a gente sempre fez admissões enviando para a gente hoje com admissão com a data de ontem. Mais uma vez vou alertar, caro cliente, não se pode fazer isso, é passível de multa. Então pense comigo, se o empregado começou ontem e eu estou informando os dados dele hoje, está errado. O que deve ser feito? O atestado ocupacional, quanto toda aquela documentação de admissão, deve ser enviada de forma antecipada para nós, para que nós possamos estar gerando todos os dados e passando para o governo. E, consequentemente, o empregado só começará suas atividades após essas informações. Dentro desse ponto do monitoramento de saúde do trabalhador, não tem somente o ASO, tem também aquele atestado que é o atestado periódico. O atestado periódico, ele deve ser feito a cada 2 anos. Então, somente para funcionários que tenham de 18 a 45 anos, deve ser a cada 2 anos. E para empregados menor de idade ou que tenha a idade superior a 45 anos, deve ser feito de ano em ano. E
dentro desse ponto, novamente, o atestado de retorno. Quando o empregado ele se afasta durante, no mínimo, 30 dias, ele deve ir ao médico e atestar que ele tem capacidade para retornar às suas atividades. Ok? Partindo para o terceiro ponto, que é a condição ambiental do trabalho. Eu vou agora para a sopa de letrinhas, caro cliente. É o que a gente já informou algumas vezes. É aqueles relatórios que algumas clínicas fazem, clínicas que são especializadas em medicina do trabalho. Vamos para a sopinha de letrinhas agora. PCMSO, PGR, LTCAT, PPP, todos esses laudos devem ser feitos. Isso também vai ocasionar multas. Esses relatórios não sendo feitos ou feitos em atraso vai ocasionar multas também. E eu falo que esse ponto é o ponto mais importante dessa modalidade que a gente tem a obrigatoriedade de passar essas informações para o governo. Então, fique atentos. Lembrando, antes de responder a pergunta, a segurança e a saúde no trabalho, ela vem desde 1978. Então, desde essa época já tem a obrigação de informar para o governo. Somente agora, em 1º de janeiro de 2022, que há essa obrigação conforme o E-Social, de forma digital, conforme o SST. Sobre a informação, gerar as informações e enviar as informações, a empresa ela tem a obrigação de gerar e enviar as informações da CAT, do comunicado do acidente de trabalho. Lembrando novamente, ela tem a obrigação em 24 horas de enviar essas informações para o governo. Já gerar aqueles documentos, aquelas informações com relação ao atestado ocupacional, o atestado admissional, o atestado periódico e o atestado de retorno ao trabalho, é obrigação de uma clínica especializada em medicina do trabalho. Tanto outra parte também que é obrigatório essa clínica gerar essas informações é aquele sopinha de letrinhas que a gente já falou anteriormente, que é o PCMSO, LTCAT, PPP. Então, a empresa especializada na medicina do trabalho que tem a obrigação de gerar essas informações. E enviar essas informações, a empresa tem posteriormente. Então, a clínica ela gera os documentos, gera as informações e a empresa ela envia as informações para o governo. Toda e qualquer empresa deve contratar uma empresa especializada em medicina do trabalho para gerar essas informações. Sobre contratar a clínica dessa forma periódica ou anual ou mensalmente, vai ficar a critério da empresa. Algumas clínicas têm seus planos anuais, algumas clínicas têm seus planos mensais, mas nós vamos aconselhar empresas com mais empregados a estar contratando mensalmente. Por quê? Porque vai ter que gerar atestado admissional e enviar as informações. De novo falando sobre isso, vai ter atestado que é o periódico, vai ter que informar retorno ao trabalho, vai ter que homologar atestado. Então, a empresa que tem uma maior rotatividade nas admissões, nas informações do SST, nós aconselhamos que seja mensalmente. Então, cliente, essa pergunta eu acredito que seja a melhor. Por quê? Consegue sim, pode até conseguir fazer sozinho ou o próprio contador fazer, mas só que vai precisar o seguinte: você, cliente ou contador, ser formado em medicina, infelizmente, e fazer a sua residência e posteriormente se formar ali especialista na medicina do trabalho. E depois ainda vai ter que fazer um curso técnico, aproximadamente 2 anos, para se formar em técnico em medicina do trabalho. Caso não seja dessa forma,
Você não tem como fazer sozinho, você vai precisar de uma clínica especializada em medicina do trabalho. Sobre gerar as informações retroativas do empregado. Já está previsto multa para as empresas que informarem de forma atrasada, não informarem as informações para o governo. Igual eu já tinha falado anteriormente, você vai apresentar toda a documentação, todas as informações na admissão, inclusive o atestado admissional. Então, não tem como você informar hoje que o funcionário começou ontem. Então, não é permitido. O ASO tem que ser feito antes da admissão. As informações da admissão, ela se complementa com o atestado admissional. Então, faça primeiro todas as informações, gere toda a documentação, os documentos admissionais junto com o ASO, passe para a contabilidade com tempo hábil, para que posteriormente, quando tiver tudo pronto e as informações passadas para o governo, o empregado possa iniciar suas atividades. Os atestados periódicos, eles devem ser renovados para as pessoas, trabalhadores de 18 a 45 anos a cada 2 anos. De 2 em 2 anos deve ser renovado. E para empregados menor de idade ou que tenha idade superior a 45 anos, deve ser feito o atestado periódico de forma anual. Apresentar a obrigação completa, ela é de obrigação do empregado. Então eu falo, cliente, se o empregado já começou falhando na entrega da documentação, é bom questionar essa admissão. Então, o empregado só vai poder começar a trabalhar após ele entregar a documentação para você, empresa, inclusive, lembrando, o ASO, o atestado admissional, e posteriormente vocês enviando para nós, contabilidade, as informações e os documentos para nós estarmos mandando essas informações para o governo e após isso ele começar o início das suas atividades. Não enviar uma das 3 informações para o governo, consequentemente não vai atrapalhar gerar a folha de pagamento. Somente em um caso, que vai ser se o empregado ele já tiver retornado às suas atividades e nós não informarmos o atestado de retorno desse empregado. Aí sim, pode acontecer o problema no envio das informações da folha de pagamento. O atestado, nós vamos aconselhar, caro cliente, que você nos passe ele de forma imediata. O empregado, ele deve apresentar para você, empresário, o atestado em até 24 horas. Nós aconselhamos que você coloque num quadro de avisos essa informação para o empregado apresentar de forma imediata e você, empresário, nos informe também de forma imediata também. Por quê? Porque é interessante que nós analisemos esse atestado para verificar se o mesmo tem um carimbo do médico, se o mesmo tem o número do conselho, se o mesmo tem assinatura, se está de acordo o CID da enfermidade. Certo? Porque é passado para nós, normalmente, sempre no último dia do mês, uma enormidade de atestados, e para que nós possamos estar analisando fica um pouco complicado. Então, é por isso mesmo que pedimos que nos envie de forma imediata esse atestado, para que, caso haja alguma irregularidade no atestado, nós possamos avisar você, caro cliente, para que tome as medidas cabíveis, avise a sua clínica especializada em medicina do trabalho, para que possivelmente lá na frente possa homologar esse atestado e verificar se o mesmo é verídico também. Ok? O atestado de retorno, ele é quando o empregado ele fica afastado por um período mínimo de 30 dias. Então, todo empregado que ficar afastado ou por doença ou por acidente de trabalho, ele deve ser encaminhado mesmo para uma clínica especializada em medicina do trabalho, para que
ateste que o mesmo está apto a retornar às suas atividades. As 3 informações, ela tem uma dessas informações, ela tem um prazo que nós já falamos, que é com relação à CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Ele deve ser informado até o dia posterior ao acidente de trabalho. Já o de monitoramento de saúde do trabalhador, que é o ASO, que é o atestado admissional, o atestado periódico e o atestado de retorno, a gente tem até o dia 15 do mês posterior para estar informando todos esses dados. E com relação àquelas questões de condições ambientais do trabalho, que é aquela sopa de letrinhas, que é o PCMSO, que é o PPRA, que é o LTCAT, também deve ser informado até o dia 15. Por isso mesmo, pedimos que um pouquinho depois desse vídeo estaremos indicando algumas empresas para que até ontem, até amanhã, vocês venham a entrar em contato com essas empresas e contratar para fazer esses laudos, esses documentos. Cliente, nós vamos estar passando 3 indicações de clínicas, certo? E aí, com relação a preços, acredito que seja interessante que vocês negociem. Acredito também que as empresas que tenham maior porte, que tenham mais empregados, que tenham mais rotatividade, essas empresas vão poder ali barganhar com cada uma delas. Então, pessoal, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é o quê? A responsabilidade das informações, tá bom? O não envio, o não cumprimento dessas obrigações podem gerar multas de R$600 a R$200 mil. Então, uma empresa de pequeno porte pode ter uma multa um pouco mais, um pouco menor, mas uma empresa de um porte maior pode ter uma multa de até 200 mil. Isso depende muito da quantidade de funcionários, da informação não enviada. Então, não deixe de cumprir a obrigação. A gente vai colocar no final do vídeo aqui as empresas que vocês podem pegar. E é isso, eu espero que fique tudo claro. Se você não tiver alguma dúvida, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone. A gente está aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau.